as nossas atitudes nos levam aonde nós quisermos chegar. Então, se você quiser ter sucesso na vida, se você quer ter credibilidade, as suas atitudes são diárias, né, em qualquer coisa que você faça. Sejam muito, muito bem-vindos. Saudações a todos. Eu sou a Claudete Vata e hoje mais um podcast e esse assunto está imperdível. Meu convidado hoje é o Dr. Rafael Luque. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Claudete. Obrigado pelo convite. Muito honrado. Nossa, o prazer é todo meu. Pessoal, eu costumo imprimir minha cola aqui bonitinha e essa parte eu esqueci, então vou no celular mesmo, tá? Para apresentar o Rafael. Graduado em Direito pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, ele atua ativamente no direito previdenciário e administrativo, fez especialização em Direito Civil e Processo Civil, trabalhou na Câmara Municipal como procurador jurídico de 2009 a 2012 e atuou em reformas administrativas amplas e inovadoras para a administração pública e implantação de plano de carreira. Nossa, eu achei demais mesmo o seu currículo. E a questão da administração pública, veja, quando eu estudei, não sei quem deu aula de Direito Administrativo para você, na época que eu fiz, era o Cláudio Ferdinandi, que é o pró-reitor, né, da Unicesumar. Foi ele também? Foi meu professor. Foi meu professor de Direito Administrativo, né? Administrativo, terceiro ano. Uma pessoa adorável, grande conhecimento, um professor gentil e que ensinava realmente assim com muito carinho. Nossa. Um professor, é difícil isso na faculdade, geralmente o pessoal vocês já são adultos, vou atropelar vocês. E o Cláudio Ferdinandi tem aquele jeito paizão. A gente adorava ele. Foi um ano de convivência muito bom mesmo. Nossa, e assim, eu entrei muito nova na faculdade, então você não presta muita atenção, né, no que tem que prestar atenção. Mas o Cláudio, ele era cunhado da minha irmã. Minha irmã era casada com o irmão da Marta. E aí eu falava, meu Deus, né? O Cláudio eu já conhecia, né? É muito amigo da minha mãe, eu preciso prestar atenção, né? Mas o direito administrativo, né? Principalmente essa questão pública, até os advogados desconhecem, né? Como tributário, né? É que eu falo assim, tem um professor meu que foi meu orientador e ele falava assim, Rafael, não se preocupa. Por quê? Com a área que você vai trabalhar, porque a área vai te escolher. Aí eu falei, como assim? Nossa, eu nunca ouvi falar isso. A área te escolhe, cara. Relaxa. Aí eu falei, você está doido, né? Eu falei, calma. E é uma coisa engraçada. O direito administrativo pintou na minha vida graças a uma parceria que eu tenho de muitos anos com o Reinaldo Godoy, que foi procurador do município de Maringá por 19 anos, é consultor na área e tudo mais. Uhum. E foi ele meu grande professor, junto com o Cláudio Ferdinandi, foi o primeiro professor, mas na sequência a vida me trouxe um parceiro que me ensinou tudo, direito administrativo. Assim. Então, a gente foi aprendendo na prática, e estudando e vendo as coisas mudarem muito, principalmente a partir de 2001, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que colocou freio no governo, pelo menos tentou colocar freio no governo em relação à parte de gastos. Isso mudou muita coisa, acredite, mudou muita coisa. Foi início uma mudança muito grande em relação à coisa pública no Brasil. E aí, em 2009, eu tive a oportunidade aí de trabalhar com o Mário Rossocal, a equipe dele. E o Mário fez a contratação de um advogado, na época, com 29 anos, justamente para a gente dar um choque de gestão. A Câmara precisava reduzir tamanho, precisava fazer uma série de mudanças e a gente topou, o que era uma coisa que era para ficar ali um ano, até chamar o concurso em janeiro de 2010, como a gente chamou, já com o novo plano de carreira. Eu acabei ficando até o final de 2012 e com o Mário também tenho uma grande amizade e é um grande companheiro, assim, é uma pessoa com quem a gente tem uma amizade muito grande até hoje. Olha, que bacana, Rafael. Nossos assuntos aqui hoje são bem interessantes, mas eu gosto de frisar para todo mundo a importância que tem as nossas atitudes como pessoa e como carreira. Então, eu conheci o Rafael, ele é advogado de um proprietário, numa situação em que eu era perita, fui nomeada perita num processo, e eu sempre tendia a fazer o que eu achava justo, como se o imóvel fosse meu, como se... uma questão de empatia e de justiça. E aí foi a hora que nós nos conhecemos, e eu via seu nome e tal, então tá bom. Aí o Mário, meu marido, né, conversou com você em algumas situações e tá. De repente, veio um conhecido me procurar dizendo, olha, não sabia que você fazia esse trabalho de assistência técnica e avaliação de imóveis, e quem me indicou foi o doutor Rafa. Ele falou, doutor Luque. E eu falei, quem que é o Luque?
Ele falou, o Luque, ele trabalhou com o Mário Hosokawa na Câmara. Mário veio bater um papo aqui comigo, e ele, assim, é uma pessoa sensacional, né? Ele é. E aí eu falei, não, mas é o Rafael, claro, conheço sim. Então, Rafael, assim, é com muita satisfação que eu olho, sabe, assim, para a minha trajetória, para a sua também, e vejo que as nossas atitudes nos levam aonde nós quisermos chegar. Então, se você quiser ter sucesso na vida, se você quer ter credibilidade, as suas atitudes são diárias, né? Em qualquer coisa que você faça, né? Exato, no exato. trabalho, no seu dia a dia. Não, a gente ali nos processos, a gente tem uma condição, às vezes, de adversários ou de semi-adversários, né? Sim. Às vezes a pessoa está numa posição neutra, ela não está na sua, Uhum, né? sim. E principalmente os peritos e tudo mais, os assistentes do outro lado. Uhum. Aí, mas a grande questão é a seguinte, há uma disputa, terminou a disputa, querendo ou não, você fala o seguinte, tem um próximo jogo. E o próximo jogo tem que ser jogado com os profissionais que você considere referência. E a gente acaba conhecendo algumas pessoas que se tornam referência. Para mim, você é referência, Claudete. Fazendo um elogio assim, sincero. Obrigada, Rafael. E vice-versa, viu? E para mim, assim, eu fico tranquilo, porque justamente é na questão da justiça, pacificação. Eu trabalho muito com essa palavra. Pessoal, o que vai trazer paz? É preciso quantificar a paz, porque a paz ela tem uma relação com o bem mais precioso da vida, que é o tempo. Dinheiro você ganha de novo, saúde, na maioria das vezes você restabelece, mas o tempo ele é muito precioso. E o tempo tem uma relação com a paz muito grande. Então, ainda falta para a gente, assim, como brasileiro, acho que no mundo todo, mas a gente quantificar exatamente a relação entre tempo e paz. Eu acho que quando a gente chegar nisso, a gente vai ter alguns litígios menos demorados, algumas questões mais resolvidas de forma mais rápida. Acordos extrajudiciais, talvez, Exato. né? Exato. A gente vai prestigiar a parte extrajudicial em detrimento da parte judicial, porque ainda a gente tem uma cultura de litigância que tem muito a ver com vou usar um termo, né? O pessoal faz o valuation errado da paz e do tempo. Sim. Então, é um bem muito precioso. Não se pode brincar com isso. Até só para complementar esse assunto, o Mário, meu marido, nós estudamos juntos no ensino médio e nós somos segundo relacionamento. E quando nós nos reencontramos, eu estava já com 30 e poucos anos, ele disse... Mas você tem medo de entrar com alguma ação? Eu não sei. Parece que toda vez você tenta uma forma de você não ingressar com a ação. Eu falei, claro que eu tenho, Mário, muito medo. A melhor saída, qualquer profissional, qualquer bom profissional da área do direito, ele vai tentar até o último suspiro um acordo. Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Sabe? Se não houver alternativa nenhuma, aí vamos também preparados. Aí nós vamos entrar para ganhar. Né? E as chances, elas são assim, impossíveis de prever. Né? Quer dizer, eu estou toda documentada, mas depende de muitas variáveis que não o meu talento e a minha vontade de pacificar uma situação, de entrar num acordo, de explicar para as pessoas o que significa um acordo, né? Que você não vai ter 100% do que você gostaria, mas o benefício vai ser esse. Esse é o dever de um advogado, né, Rafael? Exato. E aí, se me permite um gancho... Com certeza. Né? A gente tenta atuar assim em quase todas as áreas. Sim. E, inclusive, a gente condição, é uma coisa que é muito boa para a ação. Precisei entrar com a ação. Mostre para o juiz, eu sempre falo, dei aula em pós-graduação e tudo mais, eu sempre mostro para o juiz que é a última racha, o judiciário é a última esperança. Se você promover uma hiperlitigância, a própria causa perde credibilidade. Sim. Mas tem um lugar especificamente que não tem jeito. Existe o maior litigante do planeta. Ele é o maior litigante do planeta, que é o INSS. Olha, ele te chama para briga. Eu falo assim, tem hora que ele é bem preparado, não é um Scooby-Doo, não, tá? O INSS, por os mais antigos, Scooby-Doo, mas ele não é aquele cachorrinho desse tamaninho, latindo, te chamando para briga. Ele é um cachorro bem grandão, ele é a maior autarquia da União. Ele tem um corpo jurídico altamente preparado. Ele tem leis mal feitas ajudando a atuar. Então, às vezes a gente,
culpa muito o INSS. Não, mas o INSS litiga demais. Mas, às vezes, ele tem uma lei que diz duas coisas e ele tem que submeter a própria lei ao judiciário. Então, que eu falo assim, o INSS especificamente é um caso à parte, porque a gente resolveu, a partir de 1960, adotar um sistema de previdência público centralizado, ou seja, nacional, né? E isso, do ponto de vista administrativo, é muito difícil, porque em Alagoas você tem uma expectativa de vida, no Rio Grande do Sul, que é a maior do Brasil, você tem outra. E como é que você vai aplicar a mesma previdência para um Brasil desse qual tamanho? Qual a diferença? Nunca tinha pensado nisso, uns 5 anos? É mais. Mais? É mais. Eu não me lembro dos últimos dados, mas, salvo engano, o Rio Grande do Sul já estava batendo em 80 anos nos últimos tempos, Alagoas ainda estava com 67, por aí. Então, nós temos diferenças regionais muito grandes para uma até pela extensão, né, territorial. É natural. E aí fizeram essa opção. Quando fazem essa opção, eles criam um problema que toda centralização causa. Todo excesso de centralização tem um lado bom, que é a uniformidade, mas ela tem um lado ruim, que na hora que você pega essas regras uniformes e vai aplicar... Em pessoas diferentes, em casos diferentes? Aí o que acontece? Por exemplo, eu falo o caso do LOAS, só para o pessoal entender de casa certinho. O LOAS, todo mundo sabe que é aquele benefício assistencial. Não, eu não sei, não. Pode explicar, por favor. Por favor. O LOAS, ele é um benefício de amparo. Ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Entendi. Ele é para deficientes e pessoas idosas que não têm outro... Pessoas em estado de miserabilidade. Ele é um salário mínimo, paga essas pessoas que estão em situação de risco social. Que nunca recolheram nada. Velhos em asilo sem amparo, que nunca recolheram, que não têm aposentadoria. Essas pessoas, elas podem se inscrever para receber o LOAS. E aí o que acontece? O conceito de pobre para o sul do Brasil é muito diferente do pobre para o norte e nordeste, para fins de LOAS. Aqui no sul, muitas pessoas que seriam consideradas classe média baixíssima, pessoas pobres do sul... Da concepção jurídica da palavra. Conseguem receber LOAS. E comparando com pessoas de outras regiões, elas não seriam pobres. Elas não seriam pobres. Mas aí o governo e os tribunais fazem esse balanço. Olha, não dá para pegar o conceito de pobre em determinado lugar e aplicar em outro. Precisamos ouvir os peritos. No LOAS tem uma questão que tem mudado muito nos últimos anos, que tem sido louvável a Justiça está fazendo, que é ouvir assistentes sociais. A Justiça chegou e falou o seguinte, olha, a definição de pobre para este lugar, eu não sou capaz de dar porque eu não sou especialista. Quem vai dizer para mim é um assistente social. E os assistentes sociais têm sido nomeados pela Justiça Federal, fazem as visitas nas casas das pessoas e dizem, olha, Maringá tem um custo de vida X, essas pessoas têm tanto de renda, para Maringá esse pessoal é pobre. Aí, se você pegar a mesma família e transportar para uma área remota do Brasil, de repente não conseguiria o LOAS. Porque não seria pobre aquela área. Entendi. Então, essa sensibilidade de aplicar a lei diferente, né? Isso daí é o que eu falo assim. Então, nós temos... Acaba implicando por uma demanda judicial. Exato. A centralização acaba resultando em milhares de litígios, milhões de litígios, justamente para poder aplicar aquela lei geral aos casos concretos nos 5 cantos do país. Diferentes, né? Exato. Pessoal, deixa eu dar uma traduzida aqui no que o Rafael falou, pelo seguinte, nós já entramos nesse como diz o Rafael, nesse tal de LOAS, porque nós estávamos falando sobre o acordo, né? Que nós, como advogados, nós tendemos sempre a evitar uma demanda judicial. E aí, ele estava falando que existem algumas situações em que é praticamente inevitável a demanda judicial, e eu o convidei justamente para isso. Para mim, a sua especialidade era mais na área civil e casos, né, de desapropriação, servidão e tal, foi quando eu o conheci. Exato. Quando você me falou sobre a questão da previdência, em especial a minha aposentadoria, aí eu comecei a ver com outros olhos, e a hora que eu vi seu currículo, eu falei, caramba, é ele que eu gostaria. Então, é assim, Rafael, para que também nós possamos passar para as pessoas informações. Então, nós vamos em alguns casos, eu vou contar alguns casos rapidamente e vou fazer algumas perguntas para que eu
e quem está nos assistindo hoje entenda mais ou menos como é que funciona, né? Se me permite, claro. Só para complementar uma coisa curiosa, aquele meu professor orientador, Luiz Roberto, ele falou, não fica preocupado não, o direito vai te escolher. Vai te escolher. Em relação ao direito previdenciário, eu também tenho uma história engraçada que eu queria contar rapidinho. Uhum. Direito previdenciário, na minha época, não tinha na faculdade. E hoje é curto. E o direito previdenciário é muito complexo, porque ele envolve conceitos de direito civil, família, por exemplo. Ele envolve conceitos de direito tributário, que são as contribuições sociais. Ele tem que ser ensinado no último ano da faculdade, porque ele tem direito administrativo, que são os procedimentos administrativos. Uhum. Ele junta tudo. E, na época, né, não tem direito previdenciário. Onde é que você vai aprender direito previdenciário? E eu tive uma sorte muito grande, porque eu fiz estágio com a doutora Anice Premebida e a doutora Dilson Reina Coutinho, que trabalhavam na área e me deram uma chance para começar no segundo ano a ver isso. E aí aconteceu uma coisa mais curiosa. Você vê como a vida vai te puxando, o direito vai te escolhendo. Te escolheu. Teve uma greve imensa na UEM, gigantesca, e eu fiz uma prova para ser estagiário na Justiça Federal, que é um sonho de todo mundo, porque paga muito bem, é uma boa estrutura, todo estagiário de direito quer fazer estágio na Justiça Federal. E com razão, é um excelente lugar. E aí eu fiz a prova e tal. Só que, eu tava lá atrás, tinha gente do 4º, 5º ano fazendo a prova, aquela disputa desgraçada, eu tava lá de segundo, sem chance, você pensou. Sem chance, fiz, e fui mal, um monte de matéria que eu não tinha visto, eu falei, Jesus, o que vai acontecer aqui? Só salvação era promessa, rezar muito? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu precisei ficar aqui porque eu não podia deixar o escritório na mão. Eu fiquei lá, eu falei, não vou viajar, vou continuar estudando aqui. Na greve, né? Na greve, eu falei, durante a greve, bem lembrado, durante a greve eu vou ficar por aqui. E lá trabalhando, né, de repente à tarde, toco o celular no meio de janeiro, assim. Meio de janeiro. Falei, nossa, celular 2001, estudante, quebrado lá, vai tocar o celular. Quem que tá me ligando? Eu falei, o que eu fiz, né? A primeira coisa que você fala, o que eu fiz? Liguei, aqui da Justiça Federal, você tem como vir agora à tarde fazer entrevista? Falei, mas por quê? Eu tô lá no rabo do negócio. Não, vem pra cá. Aí eu fui. Como era janeiro, eles ligaram para um monte de gente, o pessoal tudo na praia. E aí foram eliminando. Chegou em mim. Você pode começar amanhã? Opa, agora. Eu falei, se que precisar, vou começar agora. Eu só vou dar um alô pro pessoal do estádio, falar que, eu consegui chegar num lugar que eu gostaria muito de estar trabalhando, mas eu não esperava. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na época na 3ª Vara Federal, com pessoas muito queridas, né? O doutor Erivaldo Ribeiro dos Santos, que assumiu a cadeira do doutor Ferdinand depois, de Direito Administrativo. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o doutor Alexei Alves Ribeiro, que está ainda na vara. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Alexandre Dias, que é um servidor amigão meu, e com um saudoso, um colega muito saudoso chamado Leonel Pedroso, que ele faleceu ano passado. E fiquei muito triste, foi uma situação assim inesperada. E esse colega, né, que foi o meu professor de fato, ele e o Alexandre foram meus professores ali na Vara Federal sobre direito previdenciário e outras coisas, esses foram meus mestres. Eu tive a oportunidade de ter sido professor do Leonel, porque o Leonel era formado em administração. O Alexandre é formado em direito, mas o Leonel não era formado em direito, então ele foi fazer direito e ele foi meu aluno durante 3 anos. Nossa! Então, eu me lembro quando eu cheguei na sala de aula, olhei para o meu mestre, né, que agora é falecido, infelizmente, mas eu olhei para o meu mestre e falei, você está ferrado. Agora, todo aquele assédio moral que eu sofri, você vai receber de volta. Então, eu recebo, eu falei, e são histórias muito legais, porque você vê, realmente o meu professor Luiz Roberto estava certo. Era um guru, né? Um visionário. Um guru. Ele falou, cara, relaxa, o direito escolhe. E aí eu tenho essa história com o direito administrativo e com o direito previdenciário. São os 2 ramos assim que eu mais gosto de trabalhar. Que bacana. E olha, pessoal, é um mistério pelo seguinte. Minha mãe era diretora de uma escola. Eu fiz direito, fiz letras, fiz pedagogia, eu trabalhava com a minha mãe na escola. Então, minha mãe me registrou, tá. Depois eu saí da escola e eu fiquei acho que um ano e pouquinho, na imobiliária com meu pai. Eu passei no concurso público, mas eu não assumi porque eu quis abrir imobiliária com meu pai e comecei a dar aula na Unicesumar, estou lá há quase 20 anos. E aí, no bate-papo com o Rafael, eu perguntei sobre aposentadoria, porque quando eu fui ver, eu pensei, calculei o tempo que eu tinha ficado na escola, 11 anos, mas quase 20 anos na Unicesumar, fechou. Eu vou me aposentar, que ótimo. Aí o Rafael falou, não,
Eu falei, mas como não? Né? Na minha cabeça eu olhei e falei, não. E a questão da especialidade de cada um, né? Então o direito ele acabou sendo muito na expertise, né, de cada área, assim como a medicina. Por isso que é bom vocês saberem que nós precisamos sempre escolher bons profissionais. E aí, fora isso, teve mais uma situação. Meu pai infelizmente faleceu e o benefício do pai veio para minha mãe, né, em forma de pensão, 100% do que ele recebia. Beleza. Aí o pai de uma amiga faleceu. Aí eu falei, você pode ficar tranquila, porque vem 100%. Daí ela falou, não veio 100%, veio 60%. Eu falei, mas como 60%? Como não é a minha área, eu não sabia. Daí ela falou, não, agora é assim. Eu falei, meu Deus! E aí eu fui visitar a mãe de um amigo, que ela recém ficou viúva, ela falou, olha, eu vou perguntar agora, assim, desculpe a pergunta, sim, porque eu sou uma super mega leiga. Ela disse que ele tinha, se eu não me engano, 3 ou 4 aposentadorias. Ele, tá? Não sei te dizer como. E ela tinha uma. E agora ela vai ter que escolher e ela vai poder ficar com 3 benefícios. Foi isso que ela me disse. E 60% do valor que ele recebia. Resumo, diante de tudo isso que eu falei, pensei, eu preciso chamar o Rafael aqui para me explicar, né? Para saber da minha situação e para as pessoas que estão nos ouvindo, sim, né? O que acontece. E sim, também, Rafael, do corretor. Porque daí, nesse momento, acendeu um alerta para mim. Hoje, eu estou perto de me aposentar. Mas aí tem o meu marido, que contribuiu um tempo e não contribuiu mais. Daí ele está agora como meu sócio na empresa. Tem meus 2 filhos, ambos são profissionais, né, autônomos. Eu falei, meu Deus. Então, lá vou começar com as perguntas, tá? Então, sim, vamos lá. Se você puder me ajudar, por favor. Vamos lá, o que eu puder ajudar. Eu preciso realmente contratar um advogado para aposentadoria. Eu não posso ir sozinha no INSS e falar, olha, eu mostro meus documentos, a minha carteira de trabalho e falo, agora eu vou me aposentar e eu vim aqui requerer meu benefício. Não. Olha, pode. Tá? Tem meios técnicos para isso? Tem. Você pode ligar no 135, que é o telefone do INSS, marcar uma consulta, marcar lá. O próprio INSS tem um simulador que ele dá o verde ou vermelho para você. Entendi. Para dizer, olha, você pode pedir esse benefício, você se encaixa. O simulador do INSS, que era muito ruim até 2 anos atrás, ele recebeu um upgrade nos últimos 6 meses, principalmente por causa da pandemia, tudo na parte eletrônica ficou mais automatizado, ficou muito mais preciso, porque houve a aprovação da reforma da Previdência dia 11 de novembro de 2019 e demorou muito o INSS, entre aspas, né? Já devia estar preparado, mas, enfim, do jeito que está hoje, está ok. Está ok para você conseguir ir lá e se virar. A grande questão é a seguinte, o INSS tem umas teses meio malucas. Por exemplo, e que pode influenciar no prejuízo da tua aposentadoria. No valor que eu vou receber. Benefício. Entendi. Por exemplo, tem horas que o INSS não calcula o tempo que você ficou, por exemplo, de auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, porque a aposentadoria por invalidez ela não é definitiva. Você pode se reabilitar, você pode se curar e voltar a trabalhar, enfim. Entendi. Né? Só a aposentadoria por invalidez significa que você vai ter que ficar parado pelo menos 2 anos. Tá. Né? Mas, às vezes, ele não soma esse tempo, principalmente de auxílio-doença. E, às vezes, cada mêsinho conta para um benefício melhor, principalmente para quem contribui acima do mínimo. Entendi. Tem outra coisa também. Eles não contam, às vezes, eles contam os dias cheios, nos finais de vínculo. Só para você ter uma ideia. Diante da lei, vamos imaginar o seguinte, que você saiu de um trabalho no dia 16 agora de maio. Para o INSS vai contar 16 dias certinho. A lei diz que é para contar 30 dias cheio. É para botar mais 14 ali. Se você tem muitos vínculos, vai dar uma diferencinha. Entendi. É o que eu falo, de 15 em 15 reais que eles vão te tomando, vai dar uma diferença grande. E tem uma outra coisa que é pior hoje, que é pior. E aí você tem que ficar preparado. E às vezes você ganhar a aposentadoria e já entrar com ação na sequência. Infelizmente, né? A gente Entendi. não tá foi o que a gente falou aquela hora. Não estou estimulando litígio, mas... Não é isso, né? O INSS saiu com uma agora que é não aceitar... Por exemplo, eu sou advogado e professor. Certo. Né? Você também, sim, corretora, professora. Sim. A gente tem múltiplos vínculos. Pagamos uma diferença de imposto de renda por causa dos vínculos, sim, na hora de fazer a compensação lá. E aí, o que acontece? O INSS começou a sair com uma de só considerar a contribuição maior, não somar as duas.
Ah, entendi. Então, imagina o seguinte, eu ganho 3 mil no lugar, no escritório, ganho mais 3 mil como professor. Somos 2, a minha média de contribuição é 6, eu estou recolhendo sobre 6. Chega lá na hora de calcular, ele fala, não, eu vou pegar essa aqui que é 3.001 e vou ignorar os 3 mil da média. Entendi. E aí, então, se você for de peito aberto... Sem conhecimento nenhum... A verdade é que, infelizmente, nós temos situações ali que podem deixar o teu tempo para baixo. E aí você pode encaixar em uma regra de transição que não é muito favorável, você pode receber menos do que você devia. Então, o advogado, ele acaba... Especialista, né? Especialista, ele acaba te ajudando, ele pega as suas informações, vê essa questão do auxílio, vê os salários de contribuição, porque ele vai ver os duplos vínculos. Ele vai orientar, por exemplo, hoje a gente não tem como fazer isso sem simulador, sem cálculo, porque se tornou muito complexo. Antigamente a gente fazia no manche. Eu jogava numa planilhinha. Hoje a gente tem simuladores bons. E aí a gente joga no simulador e o simulador diz para nós, vai sair esse valor, mas não é esse. Nós temos também uma situação muito discutida para quem já aposentou nos últimos 10 anos, que é a revisão da vida toda, que era uma injustiça que se fazia, porque o que acontece? A aposentadoria é uma depois do Plano Real e outra depois do Plano Real. Então, julho de 94 é divisor de águas. Só que teve muita gente que tinha boas contribuições nos anos 80 e na hora que foi aposentar, só se considerou as contribuições de 90 para frente. E 94 para frente. Entendi. Então, aí o que acontece? A revisão da vida toda é incluir na base de cálculo as contribuições de anteriores a 94, notadamente a dos anos 80. Entendi. Porque a massa salarial nos anos 80 era alta. Então, esses simuladores dizem tudo para nós. Olha, Rafael, inclusive nesse caso aqui, vale a pena, né? Pega o benefício que vier, mas tem duplo recolhimento em tal lugar que não está sendo considerado e há a possibilidade, né? Só que aí nós temos os entraves que vêm no sentido que você falou da sua colega e dessa reforma que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal, quando essas causas têm repercussão financeira grave, vira e mexe, ele suspende essas situações. Ele suspende para julgamento, para segurar um pouco. A revisão da vida toda estava sendo concedida no Brasil inteiro e aí houve a suspensão primeiro pelo STJ, depois pelo STF. Pelo volume? Pelo volume e pelo fato de que eu acho que o governo também não tinha informação, e é uma coisa meio básica. Para nós, previdenciaristas, que a gente está ali com o quinis todo dia, a gente sabia disso. A massa salarial dos anos 80 é bem maior do que dos anos 90 e 2000. Havia mais emprego naquela época. Entendi. E mais, o INSS admitia recolhimentos até 20 salários mínimos. Hoje é 7 salários mínimos. Eu me lembro, ela recolhia o teto máximo. Você entendeu? Então, quando você aplica as correções do tempo, mais aí a coisa fica diferente. Entendi. Então, eles foram meio moles nessa. Eu acho que eles deviam, na verdade, ter criado alguma regra para amortecer essa injustiça. De repente, não tanto considerar todas as contribuições, mas, de repente, considerar as 50 melhores contribuições dos anos 80. Então, entendi. 94 para trás. Alguma coisa tinha que ter sido feita nesse sentido para amortecer um pouco. Não fizeram. Na hora que estourou aquele monte de ação lá em cima, eles suspenderam. E é por isso assim que eu não recomendo, você pelo menos consultar um advogado especialista que tenha um simulador e possa te orientar se realmente aquele benefício que você está recebendo é o melhor que você pode receber. Você sabe que eu preparei outra pergunta aqui que nem vou fazer porque eu queria saber exatamente isso, se de advogado para advogado também mudaria o resultado e obviamente que sim, foi o que você acabou de explicar. Porque, pessoal, se o advogado não estiver bem instruído, né, isso não é para a carreira de advogado, mas qualquer profissão, nós precisamos ficar atualizados o tempo inteiro. Né? Porque, no final das contas, tudo gira em torno de lei e as leis vão se adequando, vão mudando e nós precisamos ficar, então, sempre atentos. Então, em primeiro lugar, se você está pensando em se aposentar, consulte um advogado. Meu pai, já falecido, nós estamos gravando esse podcast, viu, gente? Mas nós estamos gravando no dia 27 de maio e hoje meu pai completaria 90 anos se ele estivesse vivo. E eu falo sorrindo com muita alegria, porque meu pai foi uma pessoa ímpar e eu gostaria de talvez ser parecida com ele e passar pelo mundo deixando boas coisas e boas lembranças, né? Então, é com muito amor que eu me lembro dele. Ele dizia assim, Rafael, você não pode mentir para 3 pessoas. Na época dele, né? Você não pode mentir para o padre, para o gerente de banco
e para o seu advogado. Ele dizia desse jeito. E você precisa confiar nos 3 elementos. Você precisa confiar no padre que você escolheu, no gerente de banco que vai gerir as suas contas e no advogado que vai resolver as coisas para você. Então, fica aí a dica, né, nessa questão do advogado, né? Então, o advogado é um divisor de águas no momento em que você vai tomar uma decisão de receber os frutos do que você trabalhou a vida inteira, né? E o que vai te manter, porque atualmente, Rafael, até eu, assim, pelo mercado imobiliário, o formato das famílias e das casas estão mudando no sentido que a sobrevida está aumentando. Minha mãe tem 90 anos, está bem, meu pai completaria 90 anos hoje, então nós falamos no senso comum da sobrevida. Só que, em muitas situações, até em razão da pandemia, essa aposentadoria, ela sustenta a família inteira. Exatamente. Ela, né? Tem um impacto imenso. Impressionante, imenso, né? imenso, Porque imenso. se ela, de repente, uma filha ficou desempregada, o filho está doente, né? O neto com Covid, Imenso. Quem faz, às vezes, é o avô, a avó, com aposentadoria, faz frente às despesas de casa e faz o básico, né? Sim, é o que eu falo assim, é que eu falo, a gente fez uma opção. Tinha 2 opções. A gente fez uma opção de ter um sistema centralizado de aposentadoria, arrecadação, etc. e tal. Esse sistema, quando o dinheiro de fato chega ao aposentado, a quem precisa, ele cria uma rede de segurança social muito grande. Ele movimenta a economia demais. Ele segura a ponta nas casas das famílias. O sistema previdenciário, principalmente implantado após 94, mudou muita coisa, tá? Entendi. Em 94 ele se capilarizou, seja com LOAs, as aposentadorias rurais que chegaram nos rincões do Brasil, porque o rural era maltratado pra caramba até 91. A aposentadoria do rural, não sei se você sabe, era meio salário mínimo. E era basicamente só para o homem, porque a mulher é do lar, né? Ficava na certidão do casamento do lar, mas a mulher trabalhava tanto quanto o homem na roça e era meio salário só para o homem. O rural era muito maltratado. E aí o que aconteceu? As mudanças que vieram com a Constituição de 91 vieram dar essa rede de suporte. E aí o pessoal fala, é gasto. Esse é o gasto bom, é o gasto com gente. Que é o gasto que recebe, vai lá no mercado, faz isso, faz aquilo. Tem alguns gastos, tem algum dinheiro, boa parte do dinheiro que a gente manda para o Estado não volta. Desaparece, voa, né? Esse volta é uma espécie de investimento público, faz a economia girar, é importante para a segurança alimentar das pessoas, porque se as pessoas não têm alimentação, elas passam a ficar doentes. Aí a despesa do Estado duplica, relação triplica, custo-benefício, né? É bem fácil de entender essa conta, né? É bem fácil. Então, a gente só lamenta, uma coisa que eu lamento em relação à reforma de 2019, é que ela foi necessária, mas, a minha opinião, em alguns aspectos, ela poderia ter esperado um pouquinho mais. Ela causou um prejuízo em relação às regras de transição, principalmente para quem está entre 45 e 55 anos. Esse pessoal, às vezes, chega lá no escritório e fala, doutor, eu estava na boca para aposentar, e agora? E aí eu falo, agora vai ser os 65. E aí a pessoa fala, caramba, eu sou motorista de caminhão, será que eu aguento até lá? Será que eu vou conseguir manter minhas contribuições até lá? Será que eu não vou ficar doente antes? Será que eu vou ter que me submeter ao trabalho que recebe menos, porque eu não tenho força física? Então, eu acho que essa transição falta um pouquinho de tato. É a única crítica que eu faço, assim mais contundente a ela, mas, no mais, era necessário. Até a questão dessa reforma, eu vou até deixar um pouquinho, que eu vou perguntar outra coisa antes, por favor. Não, tranquilo. Por exemplo, tem pessoas que estão nos assistindo, que entendem bem como funciona a coisa, e tem gente que não. Então, tá bom, ouvi o conselho do meu pai e escolhi um bom advogado. É preciso deixar bem claro isso através de um contrato de honorários, quanto vai ser pago para o advogado. Sim. Porque, assim, às vezes as pessoas ficam com medo. Falei com o advogado, ele já me mandou um contrato de honorários. Eu digo, a melhor coisa do mundo é você fazer através de um contrato, um documento, né? Exato. O que está documentado não tem erro, né? Exato. Então... Entre nós advogados é uma coisa engraçada, né? Casa de Ferreira, espelho de pau. A maioria dos advogados acabam provando que existe um contrato através da procuração. Mas a procuração não é um contrato. A procuração é um documento que você envia para o juiz, para o juiz avisar assim, juiz,
fulano escolheu Rafael como advogado. Uhum. É isso? Procuração é isso. Contrato é outra coisa. Sim. E aí, contrato, cada escritório tem que fazer... aí tem um outro problema. Né? Que cada escritório aí tem um problema relacionado à advocacia e a muitas profissões liberais. A gente só tem cadeira de atuação profissional. Nós não temos uma cadeira como gerenciar um escritório. Isso daí, realmente, eu aprendi nos meus primeiros 3 anos tomando porrada. A verdade é essa. Aí você corre atrás de curso. Os primeiros cursos de gerenciamento de escritório e marketing jurídico apareceram em 2011. Mas eu já estava atrás da informação. Inclusive, esse colega meu, o Leonel, ele era administrador e contador de origem. Ele me ensinou contabilidade e custo. Então, foi ele... Então, cada escritório tem um jeito de funcionar de acordo com o seu tamanho. Entendi. Né? A maioria erra. A grande maioria erra feio, não consegue fazer contabilidade e custo. Isso acontece com a maioria dos profissionais liberais. Eu já vi isso acontecer com o contador. Uhum, né? Porque aí chega lá devendo imposto. Eu falei, você é contador devendo imposto, o que você está fazendo? A grande questão é essa, não conseguir pagar o imposto, porque o imposto é a última coisa que você paga. Né? Você vai pagando o que eu... Emergencial, né? Exato. Então, aí o que acontece? Os honorários, o contrato de honorários, ele realmente é o instrumento que cria a ligação entre o advogado e o cliente. O instrumento deve estar adequado ao tipo da causa e ele deve estar adequado também aos custos do escritório. Um escritório grande tem custo X, um escritório pequeno tem custo Y. Uma determinada causa vai exigir mais atenção do advogado mais experiente. A outra, você consegue tocar com um advogado experiente e um advogado mais novo. Uhum. Então, você tem que fazer um raio-x de cada situação para que você tenha segurança também. Porque é aquele negócio. Só assinei procuração. Se preocupe. Você tem que ter o contrato de honorários. E mais, como é que trabalha o meu advogado? É uma coisa importante. Como é que trabalha o seu médico? A gente se preocupa. Como é que trabalha o dentista? Como é que ele de fato trabalha? Uhum. Como é que ele dá atenção após o contrato? Então, são questões assim que tem que ficar definidas ali na hora, tudo. Mas é super importante formalizar e cada tipo de causa tem um tipo de contrato. E até porque, assim, obviamente algumas perguntas eu estou fazendo porque eu não sei, as outras para que a gente leve essa informação, né? Então, demorou, viu, Rafael, para que eu entendesse quando eu entrei na perícia. Então, hoje é muito comum eu trabalhar, eu mando uma proposta de honorários, já digo, se for aceita, aí eu mando imediatamente o contrato. Enquanto não é assinado o contrato, eu não saio do escritório para trabalhar. E as pessoas que me contactam, elas já sabem que funciona desse jeito. Então, vai ficando um hábito de profissionalismo mesmo. Sim. Os nossos contratos são... Como a gente vai lidar com litígio, Sim. A gente tem que prever várias coisas. Não tem como fazer um contrato simples. Sim. Mesmo que seja uma causa previdenciária, né? Mas não tem como. Tem uma ferramenta que eu gostaria de indicar aí para o pessoal que está vendo a gente. Tem uma ferramenta muito interessante para quem precisa de contrato simples. Eu tenho, por exemplo, cliente que faz grafite. Essas artes, assim. Uhum. Tem um cliente que faz coisa muito simples. Tem um cliente meu que é eletricista. Uhum. E eu ensinei para eles usar um aplicativo chamado TextBlaze. É um aplicativo que ele é um encurtador. Então, eu monto o contrato para ele. Ele vai no computador ou no celular e coloca lá no WhatsApp, /contrato. E aí ele preenche os itens. Vai custar tantos dias, em tal lugar, tal cliente. E quando ele dá o enter no WhatsApp mesmo, ou aqui no WhatsApp Web, a pessoa já... O ok da pessoa já é assina tecnicamente. Os contratos mais simples hoje, eu falo assim, não faça só o contrato com o advogado, mas com todo mundo. E os prestadores de serviço individual, né, eles têm à disposição hoje ferramentas como essa que automatizam a elaboração dos contratos para você pegar um ok assim rápido no WhatsApp. Perfeito. Olha, eu vou deixar na descrição, depois você manda para mim, por favor. Vou deixar na descrição do vídeo. É bem interessante esse aplicativo, ele permite que você construa textos bem longos, entre aspas, longos, assim, um contrato desse você consegue fazer em 15 segundos. Nossa, porque você só preenche os dados mesmo específicos. Para fulano de tal, Sim, CPF tal, o serviço é tal, o valor é tal, vai ser executado de tanto a tanto. Tá ok para você? Tá ok. Printa, você tem um contrato. Uau! Bom, olha, já ganhamos o dia aqui, né?
Bom, a outra pergunta acho que já ficou bem clara, como escolher um bom profissional, você precisa bater um papo e saber se ele sabe mesmo, e inclusive se está atualizado, né? Porque essas mudanças de lei, e agora eu já vou entrar direto aqui na lei, o que aconteceu nessa mudança? Porque como o meu pai faleceu no início de 2019, então minha mãe foi contemplada antes da lei, né? Que ela recebeu a aposentadoria do meu pai em forma de benefício para ela. É isso, né? Estou falando alguma palavra errada? Não, não, tá certo. É isso, né? Porque chama de pensão. Ele é pensão, é isso, exatamente. Quais são as principais mudanças, Rafael? Olha, o eixo geral da mudança... Foi cair de 100% para 60%? Não, o eixo geral é que veja, a aposentadoria, tem muita gente que fala que o sistema público de aposentadorias, ele é montado como se fosse um sistema Ponzi, uma pirâmide. Entendi. Então, você depende de muitos jovens contribuindo para que os velhos recebam, né? E aí, o que acontece? Não é bem uma pirâmide, é quase uma pirâmide. Mas não é, era, né? Era. Hoje não é mais. Aí, o que acontece com a sociedade à medida que ela vai envelhecendo, ela deixa de ser uma pirâmide, ela vai ficando um quadradinho. Depois vai para um trapézio. Depois vai para um trapézio. Aí o triângulo vira de ponta cabeça. Nós temos sociedades como a japonesa, a alemã, a espanhola, que já é um triângulo invertido. Né? E aí, o que acontece? A linha geral é que, veja, enquanto a gente pode, é isso que as pessoas têm que entender. Enquanto a gente pode, a gente vai fazer os jovens pagarem pelos velhos. Enquanto a gente pode. Agora não pode mais. Agora equilibrou. Com esse equilíbrio, nós temos que fazer a transição para uma terceira reforma de aposentadoria que vai vir lá para 2035, 2040. Que é, na verdade, o que acontece? O governo vai chegar um momento que ele vai falar assim, olha, eu não consigo arrecadar dos jovens para pagar dos velhos. Isso vai encerrar a aposentadoria? Não. Simplesmente a aposentadoria ela vai ser paga integralmente pelo dinheiro do Tesouro. Não vai haver mais contribuição social. Como é já nos países mais velhos. Na Alemanha, a aposentadoria é paga pelo Tesouro. Então, nós temos 2 orçamentos. Nós somos o único país do planeta com 2 orçamentos. A gente tem o orçamento e o orçamento da Seguridade Social. Nós temos quando fala assim, tem que aprovar o orçamento, são 2. Entendi. Porque a gente tem esse sistema que funcionava muito bem nos anos 80, 70, 50, 60. E agora está começando a colapsar. A primeira coisa que aconteceu com o sistema foi o seguinte, essa orientação, agora a gente entende a mudança. A primeira mudança foi, acabou a aposentadoria por contribuição. Acabou. Quem está aposentando por contribuição hoje é porque encaixou numa regra de transição que a gente já vai falar. A regra agora só existe aposentadoria por idade. 65 homem, 62 mulher. Para país de primeiro mundo ainda está longe. Estados Unidos é 67 homem e 67 mulher. Não tem distinção. Até porque mulher vive mais. Na verdade, se você analisar bem, né, o certo seria 62 homens e 65 mulher. É mesmo. Mas como a mulher tem dupla jornada no Brasil, então se faz essa compensação. E aí o que acontece? Você acabou. Não adianta, você pode... eu tenho 35 anos de contribuição. Se não encaixar numa regra de transição, específica de transição, que está prevista lá na emenda de 2019, você não vai aposentar. E aí o que acontece? Nós passamos, então, a pagar a aposentadoria somente para os idosos. Não é qualquer idoso. Já os idosos com 5 anos de idosidade, né? Os homens, que são a grande massa de emprego formal no país, infelizmente. A gente está num país que as mulheres ainda são a maioria na informalidade. E 2 anos para as mulheres. E exigindo menos contribuição. Exigindo, né? Eu vou colocar em modo geral 20 para cada um. Com 15 passa. Quem conseguiu contribuir antes da reforma, com 15 cada um passa. Entendi. Agora, quem começou a contribuir depois da reforma, só com 20 anos. Então, tem que ter 20 anos de contribuição, 60 e pouco de idade, para conseguir a aposentadoria. Veja que a aposentadoria, ela passa a ter um caráter mais, olha só que eu vou falar, assistencial, do que necessariamente complementação de renda. A aposentadoria sai daqueles 20 salários mínimos lá dos anos 90, vai achatando para 10, vai achatando agora para 6 e pouquinho. Aí o pessoal fala, mas desse jeito todo mundo vai receber o mínimo. É mais ou menos por aí. A gente está saindo de uma situação em que os benefícios previdenciários se tornam assistenciais. É para ajudar na velhice, não é para compor renda. A gente está numa transição disso. E junto com isso veio um pacote da maldade, que é a questão da pensão. Pacote da maldade. Eu falo, esse daí foi maldade, porque, olha só, até 95,
todas as pensões seguiam a mesma regra, era 50% mais 10% para o dependente. Em 95 falaram, não, vai ser 100%. 28 de maio de 95. Aprovaram uma mudança, lei 9.008, nossa, isso aqui é memória, lei 9.032, 8.032, aprovaram uma lei, aumentaram o valor das pensões. E aí foi 100% para todo mundo, não interessa se você era casado 2 anos com a pessoa, 1 ano com a pessoa, se você tinha 20 anos de idade, isso gerou um desequilíbrio. Né? Então, na verdade, o que precisava fazer? Eu acho que tinha que limitar realmente o tempo das pensões. Pessoas que ficam viúvas, jovens, deveriam receber por 5, 10 anos, como é hoje normal, mas deveria manter 100% para quem tem um relacionamento com pelo menos 25 anos. Entendeu? Não precisava. A economia é muito pequena diante de uma crise que você cria na família, porque você tem um determinado padrão de vida que é cortado pela metade hoje, ou a 40% do nada. E é muito duro. Isso foi uma mudança muito radical. Quem morreu dia 10 de novembro tem um tratamento. 10 de novembro de 2019 vai receber 100%. Sim. Quem morreu dia 12 de novembro... vai receber 60%. Entendeu? E aí você fica se perguntando, fala, caramba, né... Eu tive situações de clientes assim que já estavam... Sim, eu fiquei chocada também. Mas eu tive situações até de cliente fazendo humor. Eu falei assim, eu devia ter matado ele antes, né? Doutor, e se eu tivesse jogado ele da janela antes? Eu falei, você estava recebendo 100% da cadeia, mas você estava recebendo. E a gente pega umas situações assim que o brasileiro é muito sarrista, né? Mesmo na desgraça, acaba tirando alegria de tudo. E isso, para mim... é aquele negócio, sabe? Foi um pacote de maldade. Não precisava ter feito isso com as viúvas. Eu acho que está em tempo ainda de recuperar. Né? Eu acho que o governo poderia fazer um esforço. Eu acho que poderia manter as regras em relação aos casamentos mais jovens, as pessoas mais jovens. Eu acho que é muito justo. Eu tenho uma cliente minha que a gente conseguiu a pensão agora, vai ficar 10 anos com a pensão. Né? Ficou viúva aos 26 anos. Vai ficar até os 36 recebendo. Dependia do marido. Também trabalhava, mas dependia do marido. O marido era 2/3 da renda. Mas eu acho que para situações de casamentos mais longevos foi uma baita injustiça. Olha, eu adorei essa denominação de pacote da maldade, porque nessas 2 situações que eu falei, uma, ela que vai receber as 3 pensões, vai ter que escolher, ela tem uma vida financeira estável, vamos dizer, e toda a família consegue dar um suporte, mas a outra não. E nunca trabalhou, não tem renda, sabe? Assim, ambas cuidaram dos maridos em situações bem difíceis, né? Por anos cuidando do marido, com aquela dedicação. E agora, assim, simplesmente, ao falecer, além de ter perdido o marido, então a renda, né, que eles conseguiam sobreviver, agora está quase metade, 60%, quase 50%, e aí teve que se virar, para adequar a sua vida a isso. Então, talvez... Eu não entendo, mas assim, eu acho que o maior efeito foi o pacote da maldade mesmo, então, para essa questão da reforma, né? E você vê que o governo está ampliando progressivamente o LOAS. Então, na verdade, você vê, deixa de ser previdência, que para ser assistência. Para ser assistência. E aí o que acontece? Você vê o Auxílio Brasil, você vê o LOAS sendo um benefício cada vez mais fácil de ser obtido, o governo fazendo menos resistência a ele. E veja, é uma transição. O problema, aí que está o lance, e a gente acha que isso é natural, não é? Deixa eu explicar. Houve um julgamento muito importante no STF, tudo acaba no STF, né? Mas houve um julgamento muito importante em 99, em que um advogado conseguiu trazer para a corte o seguinte, em poucas palavras. Nós vamos usar qual conceito de direito adquirido? Houve uma reforma em 98, a primeira grande reforma do presidente Fernando Henrique Cardoso. Da Previdência. Da Previdência. Foi a primeira grande reforma, e em 2003 depois veio a grande reforma dos servidores públicos. Ele não conseguiu passar as duas, só conseguiu passar da CLT. E aí, a pergunta era, qual é o conceito de direito adquirido que nós vamos ter? Porque o conceito adquirido não é brincadeira, não. Existem mais ou menos, assim, brincando, 20 conceitos de direito adquirido diferentes no direito. E só para você ter uma ideia, olha como é o alemão. E aí a gente fala assim, poxa vida, como é que aconteceria? Vamos imaginar o seguinte, mudou a Constituição. Agora, daqui para frente, quem falecer amanhã vai receber 60%. Quem faleceu ontem recebe 100%. Na Alemanha isso aconteceria? Não. Porque o conceito de direito adquirido que a Alemanha tem é do seguinte, é o direito adquirido ao regime jurídico.
Ou seja, a partir do momento que você fez a primeiro pagamento, ó, governo, tô pagando, primeira contribuição social minha. Na verdade, o teu direito adquirido é ao regime que você fez a primeira contribuição. Entendi. Você aderiu àquele contrato. Quando regia aquela norma jurídica. Exato. Entendi. E aí o que acontece? Se há uma alteração na Constituição, é para... Para quem vai contribuir dali para frente. Pô, bobo que não pagou ainda. Entendi. Entendeu? Então, esse é o conceito de direito adquirido que se usa para a Previdência na Alemanha. É diferente do nosso. Uhum. Então, se nós aplicássemos o mesmo critério, você só poderia aplicar isso para quem viria a pagar agora, com 16 anos. Se aplicaria essa regra a 16 anos. Só que como as urgências financeiras e orçamentárias do Brasil são muito diferentes da Alemanha, né? Então a gente atua com o direito adquirido tupiniquim, que é você só tem direito ao benefício se na data X você completou todos os requisitos da lei vigente naquela hora. Se a lei mudar e você não tiver os requisitos, abraço. Vamos imaginar o seguinte, alguns clientes, inclusive, pegam benefícios piores para pegar agora. Tem cliente meu que fala assim, Rafael, eu tenho direito a um benefício que é 70%, 60% do que deveria, mas eu vou pegar. Porque senão eu vou ter que esperar dos 56, 57 até os 65. Sim. Eu vou pegar agora e vou continuar trabalhando, porque vai que muda também. Quando eu chegar no 65, alguém joga para 67. Mas olha, você sabe que particularmente foi o cálculo que eu fiz. Não tem muita diferença entre eu me aposentar agora e o prazo que eu preciso esperar. Então, por que eu não me aposentaria agora? Um exemplo, né? Então, assim, por isso a gente precisa, né, pensar mesmo. Que situação complicada, né? Sim, e aí considerar que pode mudar a lei. É uma coisa doida. A gente sabe que uma reforma constitucional demora. Não é simples, né? Mas infelizmente, isso cria uma situação de insegurança. Você me deu uma dica aqui que agora eu também quero ouvir isso aqui, hein? Existe uma forma para adiantar minha aposentadoria antes e depois da reforma previdenciária? Como assim adiantar minha aposentadoria? Seria isso que a gente estava falando agora? Exatamente. Entendi. Porque o que acontece? A pessoa chega lá no escritório hoje e fala assim... doutor, não tenho 65... Sou homem, não tenho 65 anos de idade, eu sou mulher, não tenho 62, como é que eu faço? Tem alguma chance de eu receber antes? Falei, olha, só se nós conseguimos encaixar o seu tempo de contribuição lá na data mágica, 11 de novembro de 2019, se a gente conseguir encaixar teu tempo de contribuição em alguns números, aí eu vou falar 2 números aqui que, em geral, o número mágico para a mulher é 28 e o número mágico para o homem é 33. Se a mulher alcançar 28 anos de contribuição lá naquela data, dia 11 de novembro de 2019, ou o homem 33 lá naquela data, a gente consegue ter acesso a uma regra de transição tão favorável que é como se não houvesse reforma de aposentadoria. Entendi. É como se aquela reforma não existisse. Entendi. Então, ele consegue manter. Só que aí, como é que a gente faz? A gente tem 2 técnicas para tentar aumentar o tempo de serviço. A primeira é perguntando para a pessoa, você trabalhou na roça? O primeiro é o tempo rural. E depois você exerceu atividade insalubre, que é o tempo especial. Entendi. Com o tempo rural, geralmente é assim, a pessoa tem, na nossa região, boa parte das pessoas tem algum tempo de roça, então nós temos aqui o tempo de serviço dela, que é, né, daqui até aqui. Então, para o passado, nós temos o rural e, em determinados momentos, a pessoa pode ter exercido um trabalho especial. Insalubre, e aí a gente consegue o quê? Né? O rural, a gente consegue somar o tempo, dá trabalho, 3 testemunhas, documentação, não é assim, não é a festa da uva. Fui roceiro, não é assim. Tá? É um trabalho muito sério, de levantamento de documento, ver, por exemplo, a escola que estudou, ver a escola que estudou, ver para pegar o currículo escolar, ver a matrícula do imóvel aonde trabalhou, se era arrendatário, se tinha contrato de arrendatário, procurar na cooperativa as notas em nome dos parentes, do pai, da própria pessoa. Então, você tem que fazer esse tipo de... comprovação. A comprovação. E aí você comprova e você soma o tempo rural que está para trás. Certo. Geralmente, aqui na média da nossa região, dá uns 5 anos. 5 a 8 anos a gente consegue somar assim de forma tranquila. E aí o tempo especial é uma batalha. O tempo especial é uma bagunça. E o que é caracterizado insalubre? Aí que tá. A insalubridade, ela passou por vários momentos, mas em resumo é assim. Até 95, pela profissão,
eu consigo... Tinha uma lista de profissões insalubres. Certo. Mas a lista não é, assim... Regra. Se você não está na lista, você tem que correr atrás de uma declaração do teu ex-empregador. Tem alguns relatórios que ele pode preencher. De 28 de maio, é na mesma lei da pensão, de 28 de maio de 95 para frente, aí você precisa de alguns formulários mais elaborados. Em 2003 surge o tal que todo mundo conhece, o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um relatório de fato que é orientado para constatar se a pessoa está não só sujeita à insalubre, mas se ela está sujeita de forma permanente à insalubridade. Não adianta, eu passo pelo corredor 2 vezes por dia, né, onde tem química. Não, as pessoas têm que estar sujeitas ao ruído, aos agentes físicos, elétrico, calor. Por exemplo, aqui na nossa região tem muito técnico eletricitário, pessoa que trabalhava nas telecoms. Tem muito a parte de pessoa que trabalha com instalação de ar-condicionado, que mexe com tensão. Nós temos aqui várias profissões assim que mexem com eletricidade. Tem pessoal de frigorífico que tem câmera fria. A insalubridade, vamos dizer, ela está relacionada ao perigo, à eletricidade? Sim. Explosão, arma de fogo. Temperatura, pressão. Aqui a gente não tem muita câmara hiperbárica. Ruído, né? E basicamente e agentes biológicos, que envolvem os enfermeiros, os médicos. E essa questão dos agentes de saúde é um imbróglio tremendo, porque nós temos uma portaria do Ministério do Trabalho super favorável e nós temos, por outro lado, o governo tentando fazer com que esses médicos aposentem cada vez mais tarde, porque se os médicos forem aposentando cedo do sistema público, não tem quem atenda. Então tem uma briga aí no setor de saúde que é braba. Então a questão dos profissionais da área da saúde... A área da saúde é considerada uma profissão insalubre? Eles recebem, em regra, sim. Porque daí o tempo é menor. Exato. O pessoal da saúde, por exemplo, eu fui enfermeiro a vida toda, eu fui médico a vida toda. A rigor, esse pessoal exercendo medicina ou auxiliar de enfermagem, os auxiliares também, basta ter contato, basta trabalhar na área técnica, operacional do hospital, não na área administrativa, mas na área operacional do hospital. Basta trabalhar ali que você já vai ganhar insalubridade e você está exposto a agente biológico. Hoje tem uma ação grande, coletiva, agora da Covid, o pessoal do HU está pedindo, inclusive, o adicional de insalubridade máximo, porque é pago mínimo. Enfim, a grande questão é a seguinte, com 25 anos de exercício e 60 de idade, você consegue a aposentadoria especial. Sabe o que me veio? Você está falando, como eu vou me aposentar como professora, a profissão de professor é considerada insalubre? Ela também tem... Não, mentira. Não é insalubre. O professor, ele conseguiu um capítulo à parte. Desde 98. Desde 98, ele é considerado uma espécie... Porque o número 25 me é familiar, tá? Não. O professor, o que acontece? O professor, ele é até engraçado isso. Então, eu tô achando engraçado demais. Porque o professor, ele não está no lance do insalubre. Ele tem um tempo reduzido. Ele é considerado uma atividade especial, mas não é insalubre. Entendi. É o tempo reduzido. Tal. A verdade seja dita. Né? É que o governo não pode reconhecer, como é que fala? A insalubridade psicológica. Tá? Eu também sou professor. Em 98 tiraram do universitário, você acredita? Ah, é? Tiraram. Aí deixaram uma coisa mais ou menos lá. Mas antes a gente era igual o professor de primeiro e segundo grau. Mas é mesmo, Não, é pior. Eu acho universitário, eu acho que é pior. Mais crítico, né? Não. Mais contestador. Tem muito doido também. Eu acho que a faculdade tem mais doido que... E aí, gente, a gente fica doido junto, né? Mas eu acho que o governo, de certa forma, prestigia os professores, principalmente porque... A aposentadoria precoce do professor não tira o professor de sala de aula. A aposentadoria acaba funcionando como é muito desgastante... Um complemento. Ela acaba sendo um complemento e aí a pessoa fica com... Olha só que interessante. O professor é aquelas coisas que... a lei está errada, a lei está toda errada, mas na prática ela está certa. Porque ela cria um adicional... A possibilidade, Ela cria um adicional para o experiente. Né? E aí ele pode fazer um contrato por fora, um contrato com o Estado através de CLT mesmo, depois de aposentado. E aí aquele professor que é mais velho, ele tem uma remuneração melhor
E acaba a aposentadoria compensando a experiência. Os professores mais velhos tem muita diferença, né? O professor de 30 anos de cancha é muita diferença para um professor. Eu mesmo reconheço isso. Quando eu entrei para ser professor lá em cursinho em 2004, apanhava que nem cachorro, dava até dó de mim. Mas aí depois a gente vai pegando hoje de manhã e vai começando a bater, né? E até isso fechar, assim, esse ciclo... É muito legal o professor ter um tempo diferenciado para poder receber um incentivo e continuar na profissão. Porque é essencial que os professores mais velhos continuem. Eu estava assistindo hoje mesmo uma reportagem sobre professores de Estado, que assim as crianças e adolescentes, né, tiveram um impacto muito grande na volta do lockdown e para as aulas presenciais, numa questão de comportamental, de briga entre eles, né, coisa assim feia. Eu não prestei muita atenção, eu só vi a imagem, a menina segurando um tufo de cabelo, que, sabe, assim, que foi coisa feia. E o menino discutiu com a diretora, não me lembro por quê. A diretora saiu, ela virou as costas, ele voou no pescoço dela, avançou na diretora, ela caiu, ela levou um susto grande, desmaiou. E agora está complicada essa questão da docência, porque eu estou no EAD, né? Então eu gosto muito de sala, de aula, mas eu não... Até pelo meu curso, eu fico em EAD e sinto muita falta do presencial. Mas essa questão de adolescentes... Nossa, eu tenho uma colega que a gente faz hidroginástica juntas e ela estava assim, acabada. Ela falou, meu Deus, o aluno... quando você estava falando dessa questão de um pouco de descontrole, o aluno fez uma postagem na rede social dele falando sobre ela. E aí ela não gostou, chamou a mãe, né, a responsável, o menino... Ambos pediram desculpas, mas assim, a mágoa dela chegou num grau que ela falou assim, não aceito as desculpas dele. A da mãe eu aceito, dele não. Então eu vou ingressar com uma ação. O que você acha? Olha, ela perguntou para mim como professora, né? E como mãe, como advogada. Eu falei, olha, ultimamente eu tenho falado que quando você ingressa com uma ação, é como se fosse um casamento, sabe? Forçado. E vai ser um desgaste tão grande. Ele é um adolescente. A situação não é dele, não é pontual para ele. Aconteceu para você, obviamente. Para você tem um outro sentido, uma outra proporção, né? Mas, assim, se ele, como adolescente, concordou em ir com a mãe, pediu desculpas para você, retirou tudo das redes sociais, deixa para lá. Sabe, assim, como formadora de opinião, como a nobreza da sua profissão. Aí ela olhou para mim e falou, caramba, eu tinha certeza que você ia me incentivar a ingressar com a ação por você ser advogada, por você ser professora. Eu falei, olha, é o contrário. Se eu estivesse no seu lugar, eu aproveitaria a ocasião para formar um belo de um cidadão. E dizer para ele, olha, eu fiquei muito magoada. Você não precisava ter feito isso. Enfim, feito o papel dela, né? Mas, enfim... realmente, eu não sabia, viu, nessa questão de insalubridade de professor, né? Mas é interessante isso, né? Porque eu nunca pensei que eu fosse, assim, ficar preocupada com a minha aposentadoria. E agora eu estou preocupado com a minha preocupação com a aposentadoria, né? Porque agora eu penso, e meus filhos, Rafael, como é que vai fazer? A situação de quem tem... Aí que o bicho pega. Porque a gente está passando por uma mudança, como eu falei, existe uma diretriz geral de não ter mais... você pensava assim, vou trabalhar 30 anos, vou receber minha aposentadoria, vou para casa. Eu não sei se o pessoal sabe, mas todo funcionário público admitido a partir de 2010 não tem mais aposentadoria integral. Ela vai ser limitada ao teto do INSS. Já desde 2010. Quem fez concurso depois de 2010, de juiz... ao cargo mais técnico possível, todos. Qual é o teto? O teto hoje é 7 mil e pouquinho, R$7.300, eu acho. É por aí, não acredito. Exato. Então, o que acontece? Até mesmo o ingresso no serviço público, que era uma forma de você escapar do teto do INSS, isso acabou em 2010. Não sabia. Será que... Bom, as pessoas devem saber, né? Quem está tentando o concurso. Sim, sabe. O pessoal sabe. Então, olha só que interessante. Os jovens... E aí eu falo para as pessoas agora que entre 45... 25 até 45 anos... 25 a 40, vai. 25 a 40 que ainda dá tempo.
essas pessoas vão ter que se organizar muito diferente do que o avô e os pais delas estão organizados. Essa geração, o avô já está recebendo aposentadoria, o pai está na boca para receber, às vezes vai ter que esperar até os 65, mas vai receber mais de um mínimo, vai receber lá seus 3, 4 pau, vai receber. E ele? Olha, a quantidade de pessoas que hoje, com 30 anos, que jamais fizeram a contribuição para o INSS é imensa, porque hoje tudo é PJ, hoje tudo é informal. Para que eu vou recolher isso? Eu só vou aposentar aos 65. E aí, o que vai ser dessa geração na hora que chega lá na frente? Claro, a gente está arrumando para o sistema de benefício assistencial, mas essa geração está acostumada com iPad, iPhone, vários confortos. Sim. Né? E não vai querer viver de assistência. E assistência é o quê? Um piso, né? É um piso, seria um salário. 212 hoje. Esse pessoal não vai viver com isso. Então, aí o pessoal, a gente muda o perfil. Primeiro, ainda não caiu a ficha da reforma de 2019. Na hora que cair a ficha, eu acho que ela vai cair a ficha lá para 2025. Vai haver uma mudança muito grande na mentalidade brasileira em relação à poupança. Coisa que, por exemplo, no Japão, China e Japão, mas principalmente Japão, já é muito. Né? O Japão tem um problema, o Japão tem poupança demais. O governo fica estimulando as pessoas a gastarem. O Japão criou feriados na década de 90 para cá, para ver se as pessoas viajavam, gastavam o dinheiro que tinham em banco. Que delícia! Eles têm um problema... Preciso ir para lá. Eles têm um problema muito sério com isso. E que a gente precisava, na verdade, né, fazer um meio a meio, fazer uma troca cultural. Entendi. Eles não serem tão preocupados com a poupança e a gente ser um pouco mais. Então, esse é o primeiro passo. Esses jovens vão sentir na pele. A poupança no sentido de ter um subsídio lá na frente, porque para não ficar dependendo do governo. Entendi. Fazer investimentos de longo prazo, Porque, veja, a aposentadoria, eu estava até fazendo uma conta de um cliente meu bem interessante, tá, pessoal? Deixa eu só trazer para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Tem um cliente meu, o nome dele é Marcos, não vou falar o nome inteiro, mas o Marcos. O Marcos, ele inverteu mais ou menos para a Previdência durante toda a vida dele em valores atualizados. Ele fez essa pergunta para mim: Rafael, eu pago, faz o cálculo aí. Falei, pô, vai, Marcão, tá pagando, fazer a conta, vai. Mandei para um colega, tal, conferir. Ele, em valor atualizado, ele trabalhou, ele conseguiu um tempo especial, tal, então ele conseguiu adiantar a aposentadoria dele, porque o tempo especial, só para fechar, para o homem, ele acrescenta, quando ele é reconhecido, ele acrescenta 40%, e para a mulher 20%, na média. Tem, às vezes, algumas profissões como mergulhador de plataforma, tem umas coisas que tem mais, mas na média é 40% a mais. Então, se você tem 1 ano, você ganha 1,4. Se você é mulher, você ganha 1,2, se reconhecido. E aí, o que acontece? Ele chegou e falou assim, quanto que eu verti para a Previdência? E aí eu fiz a conta, e é mais ou menos uma conta média do trabalhador médio. Ele verte em torno de R$800 mil ao longo da carreira. 30... Só a parte do empregado, tá? Sem os 20% patronal. Se você pegar os 20% patronal, foi mais 2.400.000, somando tudo, né? Entendi. Então, 1.600.000 do patrão, 2/3, mais o terço dele. Então, querendo ou não, vamos imaginar só o seguinte, eu não estou pedindo para o pessoal poupar os 31%, porque é 20% do patrão mais 11% do empregado. Não é isso. Mas se você poupar os seus 10%, qualquer trabalhador de renda média, R$4 mil, vai chegar a 800, 900 mil reais aos 60 anos. Ou antes disso. Tá? Então, aí o que acontece? Esse 800 mil reais é a gordura. Se você fez investimento, se você poupou desde cedo, esses 800 mil não vai ser 800 mil. Porque o governo gastou mal. Eu só apliquei uma atualização monetária. Sim. Eu não apliquei sequer juros pelo que ele pagou para o governo. Entendi. Então, a gente tem que começar a raciocinar em poupar 10% da nossa renda. Isso tem que ser uma coisa que tem que ser ensinada para esses jovens de 25 a 40 anos. Isso tem que acontecer. Outra coisa, uma opção que é bem americana. Porque lá nos Estados Unidos, os benefícios são assistenciais. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, tem o INSS deles. Eles têm. E é 4,5% do salário e tem um teto lá. Então, mas é pouca coisa. Não é um benefício, é só para a pessoa não depender tanto do governo na velhice. Tá? Mas eles também têm um sistema de seguridade federal lá. Mas é bem mais simples que o nosso, e é regionalizado. E aí, o que acontece? Um outro produto que as pessoas precisam pensar nessa faixa de 25, 40 anos, principalmente quem tem filhos novos, como eu tenho um filho que vai fazer 7 e outra filhinha de 4, são os seguros de vida resgatáveis. As pessoas não conhecem muito bem esse produto. O pessoal conhece previdência privada.
Previdência privada, eu vou falar uma coisa, é muito bom para quem é assalariado. Porque você gera uma dedução no imposto de renda. Então, se você paga imposto de renda, você consegue zerar seu imposto de renda com plano de saúde, escola das crianças e mais a previdência privada. Você gera um bom crédito para receber de volta se você é assalariado. Mas ele não é tão bom para quem não é assalariado, o plano de previdência. Ele tem rendimento muito baixo, comparado com outras coisas. Só que aí você tem uma outra opção, que são os seguros de vida resgatáveis. O que é um seguro de vida? O seguro de vida você paga. E geralmente você parou de pagar, parou a cobertura. Se você não morreu, acabou. Exato. Mas tem agora uma categoria de seguros que está sendo comercializada por todos os bancos praticamente, que é o seguro de vida resgatável. Você deposita. Se você morrer... olha só, aí, ó. Se você morrer... Se você ficar inválido, você leva uma bolada, porque é um seguro particular, é um seguro privado, paga muito mais que o governo paga. Sim. Se você morrer, tua família recebe? Recebe. Se você ficar inválido, você recebe metade. Basicamente, esse é o jogo. Tá. E se você não morrer? Porque é o seguinte, o seguro de vida vai ficando mais caro à medida que você vai ficando mais velho. Sim. Né? A chance de morrer vai aumentando, obviamente. Eu não vou dar mole pra você. Então, por que existe o seguro de vida resgatável? Porque Nunca ouvi falar disso. Um porco pensou assim, né? Eu falo, o cara tava lá pensando, eu falei assim, cara, e se eu bolar um seguro de vida que se o cara não morrer, eu devolvo a grana para ele com juros no Brasil de 3% mais IPCA, é quase o melhor tesouro direto que a gente tem. O tesouro direto que a gente tem melhor hoje dá 5% mais IPCA. Então, você tem já seguros de vida resgatável com 3% mais IPCA. Se esse maluco não morrer, eu devolvo essa grana para ele e falo assim, não me aparece mais aqui, morra em paz. Entendeu? Você não pode mas você não pode fazer mais? Poder pode, mas você vai pagar alto para manter o mesmo prêmio. Então, a jogada é essa. E qual é o prazo? Agora eu estou super anos. curiosa. A média é 20 anos. Então, o ideal é você contratar os 40, resgatar os 60. Entendi. Se você se você morrer, sua viúva tomará champanhe em Paris, né? Com outro. Mentira, tô brincando. Tô brincando. Não, imagina, ela vai estar chorando. Gente, vai estar chorando. Nada disso, vai estar chorando. Ela vai com muito pesar para Paris. Mas para Paris, né? Ela não vai. Não, vai chorando, mas vai. Eu brinco, eu faço umas piadas bem pesadas, porque eu morei na Zona 7, a Zona 7 é a barra pesada, eu gosto de ir lá. E aí eu falo assim, a viúva vai chorar em Paris, não, vai ser na Zona 7. Então, aí o que acontece? E se você não morrer, você recebe esse dinheiro de volta como investimento. E aí fala... Que legal! Entendeu? Então, imagine você conjugar as duas coisas. É o que eu falo para os meus clientes mais jovens. Poupe 10%. E faça um seguro de vida resgatável. Enfia no Tesouro Selic mesmo. Ou faz quanto mais novo você é, mais dinheiro você pode arriscar. Eu, por exemplo, para os meus filhos pequenos, eu faço uma loucurinha. A poupança dos meus filhos pequenos, eu faço Bitcoin. Por quê? Eles têm 7 anos. O Bitcoin, ao longo dos anos, todo mundo conhece a história do Bitcoin, ele está na queda tremenda agora, mas a tendência dele, ele tem muita utilidade no futuro, num mundo que sem fronteiras, o Bitcoin tem muita utilidade. Sim. Então, a gente tem que imaginar o mundo em 2040, 2050. Então, uma poupancinha ali para os seus filhos de R$100 por mês em Bitcoin não arranca pedaço. Sim. Um seguro de vida resgatável te mantém legal ali dos 40 aos 60, se acontecer algum revés na tua vida, seus filhos, sua esposa ficam muito melhor amparados que com o INSS. Entendi. Porque o INSS, na minha esposa, por exemplo, ela vai receber por 15 anos a minha pensão, se eu morrer agora. Entendi. Você tem que pensar nisso. E a questão do poupar. Né? Que seja um tesouro direto. Não vai, né? Com 40 anos não vai fazer a loucura de Bitcoin, mas que eu falo assim, um tesouro direto está pagando 13% hoje, não é inflação ainda, porque a inflação oficial a gente sabe que é maior, mas pelo menos está preservando o valor da moeda, tal, etc. E você vai criando a disciplina de poupar. Essa é uma coisa engraçada, né? Você vai dar dica de investimento sendo advogado previdenciarista. Você faz a falência do governo federal, né? Mas é que eu falo assim, é entender a mudança do mundo. É entender que o governo está dizendo para nós assim, olha, pessoal... Desculpa. Não, fica à vontade. Oi, pode falar. Às vezes tem... O governo está dizendo para nós o seguinte, pessoal, eu administro muito mal meu dinheiro. Então... Administre você, né? Administre você. A gente tinha o governo paizão. E que isso justificava, porque os indivíduos tinham menos grau de escolaridade. Agora, mesmo pessoas muito simples, a gente vê hoje... Gente, o que é o YouTube?
O YouTube transformou a vida de todo mundo. Sim. Eu mesmo, gente, eu era uma desgraça para cozinhar. Eu cozinhava desgraçadamente, eu não sabia fazer um macarrão. Eu fico pensando como é que era a vida das pessoas antes disso. Isso te capacita. Hoje nós temos um verdadeiro exército que é só querer trabalhar que trabalha. Sim. Entendeu? Então, é isso que o governo está fazendo. Ele está falando o seguinte, e o nosso governo tem feito isso, reduzindo impostos, criando uma série de vantagens e tal. Ele tem falado, olha, galera, não é que ele não quer arrecadar mais. Né? O governo sempre será governo. Mas ele está dizendo o seguinte, ó, nessa parte de previdência eu estou falhando. É para vocês agora. Então, a gente tem que começar a pensar. E eu vejo que essas alternativas do seguro-vida resgatável hoje e a poupança de 10%, a disciplina da poupança de 10% é mínimo para você chegar lá na frente com dignidade e tudo mais. Porque você vai receber também a renda do governo. Sim. Né? Então, você vai ter uma aposentadoria de 1, 2 salários, mais ou menos essa expectativa, as suas economias, mais eventualmente o que você pegar do seguro de vida resgatável e aí seus filhos, aí você tem que torcer pro Bitcoin bater os $500 mil aí para os seus filhos pagarem a faculdade só com Bitcoin. Entendi. Olha, Rafael, você sabe que esse assunto é super interessante. Esses dias eu bati um papo com a Cristina, ela é enfermeira, e ela entende muito dessa questão de home care, né? O atendimento e assim, uma realidade, como é que eu vou dizer para você? Eu vou falar da minha realidade. Eu estou com 56 anos, tenho um filho de 29, um filho de 33, um pai que faleceu com 86, a minha mãe que está com 91, meus avós paternos, ambos chegaram aos 90. E esse meu bate-papo, até para encerrar com chave de ouro o nosso bate-papo aqui, meu bate-papo com a Cris olhou para mim e falou assim, olha, que eu falei para ela sobre o preparo, né? Para cuidar de um idoso. É clássico isso, assim, um dos filhos fica encarregado ou ele abraça a causa. Isso é comum e aí tem muito ônus para isso. E aí as pessoas dizem para mim, né, que eu abracei a causa dos meus pais, que bacana, olha, você está dando um exemplo para os seus filhos, né? Você vai ser bem amparada na sua velhice. E eu olho, e meus filhos brincam comigo, né? O que você está fazendo com a avó, eu vou fazer igualzinho com você. Eles brincam, né? E aí, qual não foi minha surpresa, ao reencontrar um aluno, que eu conheci criança, num jantar, no aniversário de uma amiga minha, nós éramos amigos em comum, ele disse que cuidou dos pais dele, 4 filhos, ele é o terceiro filho, só ele que cuidou do pai, teve um problema sério de pulmão e leva para o hospital. É uma rotina, Rafael, que você não tem saída. Você entrou naquela rotina, então, assim, você não sabe quando você vai ter que ir para o hospital. A gente já fica acostumado, eu vou para o hospital, eu vou para minha casa, agora deixa eu aproveitar, tomar um banho, já pegar tudo que eu preciso, porque na volta do hospital, para o hospital você já sabe o que você estava precisando, suas coisas ficam por fazer. Enfim, foi uma dedicação e ele tem uma única filha. E a filha virou para ele e falou, olha, pai, é admirável o seu cuidado, o seu amor com o vô. É assim, exemplar, vírgula, eu não sou você e não vou cuidar de você na velhice. Entenda isso. Ponto, tchau. Ele foi parar na psicóloga, porque ele falou, olha, eu fiquei tão baratinado. Eu falei, caramba. E assim, em nenhum momento eu imaginei que, porque eu cuido dos meus pais, cuidei dos meus pais, estou cuidando da minha mãe com os meus irmãos. Mas, assim, aquela dedicação sempre acaba ficando com um, né? E, sempre um toma à frente. Sim, aí eu falei, caramba. Aí a Cristina virou para mim e falou assim, sabe o que você tem que fazer? Você não. Todas as pessoas que, né, levam uma vida saudável, que esperam ter uma sobrevida maior, poupem para que vocês possam pagar cuidadoras, enfermeiras, home care e que vocês tenham uma velhice digna. Olha, Rafael, a conversa que eu tive com ela e agora com você, né, acaba sendo um complemento. Ninguém é obrigado a cuidar de ninguém, né? Nós fazemos porque queremos. Não é porque nós temos filhos que fica assim numa segurança de que a minha velhice vai estar tranquila, que não, né? Então, assim, são hábitos que nós não temos, a questão da poupança. Eu vi esses dias, não sei o que eu peguei do meu mais velho, eu vi alguma coisa sobre previdência privada. Nunca imaginei que ele faria isso, nunca conversei com eles
sobre isso. E depois desse nosso bate-papo vai ser realmente, para você tem algumas datas, né? Alguns anos como divisores de água. E para mim vai ser o 27 de maio, né? Que em pleno dia do aniversário do meu pai eu ouvi alguma coisa assim, muito lógica. É incrível isso. E essa semana em especial, eu fiquei pensando que as pessoas passam pela nossa vida, nós obtemos a mesma informação N vezes e ela passa batido. E em alguns momentos da nossa vida parece que nós estamos abertos para ouvir, né? Exato. Incrível. O que você disse. É como se fosse o momento de subir o degrau, né? Sim, eu tô doida pra gente terminar, não terminar essa conversa, para eu falar para eles o que eles precisam fazer, porque eles estão bem nessa fase, né? Exato. Assim, olha, acorda, faça isso, porque isso é bem... Eu não sei se essa minha fala vai chegar nos ouvidos dele, como a sua fala chegou para mim hoje, quando eu já ouvi isso repetidas vezes, né? A Cris me falou isso, eu ouvi com muito amor, mas hoje me despertou assim num grau, né? Porque a gente precisa entender, porque a pessoa não sabe. Ela não sabe, a aposentadoria vira uma surpresa. Essa informação de 60% eu já tinha por uma amiga, não pensei em passar para outra para que ela não fosse pega de surpresa, mas foi porque eu não me toquei disso, né? Então, assim, que essa nossa conversa seja útil, porque acho que você que está nesse meio, você fica pensando, né? O que você pode fazer, Exato. o que você pode falar para os seus clientes, Exato. né? E a gente vê coisas muito, muito diferentes acontecendo. A sociedade é muito dinâmica. E eu tenho contato com todas as gerações de pessoas de 80, 90 anos. E eu sinto muito prazer em ver que cada geração foi construindo e tem um tipo de pensamento e é muito diferente. Esse contato com a diferença, a impressão que dá é que às vezes eles viveram em planetas diferentes. Sim. E está acontecendo, só para finalizar, está acontecendo uma coisa bastante interessante também, que é um fenômeno que a gente vai ver nos próximos anos. E é uma coisa... Isso é realmente... Aí você fala assim, nossa, Rafael, o troço é muito mais doido do que a gente pensa. A ausência do Estado. O Estado está tirando o time de campo. Nós vamos ter que ser mais responsáveis individualmente. Olha que coisa interessante. Eu vou citar um caso histórico e que provavelmente vai se repetir no nosso país. E a gente está vendo. A Turquia era mandatária de vários países ali na região do Oriente Médio. Um deles, na Europa, era a Grécia. E a Turquia negava aos gregos o sistema de assistência social. Eu conheço bem porque meu padrinho, o irmão do meu pai, é casado com uma grega. Então, eu conheço bem o sistema deles de família, tudo. E é muito doido. Sabe aquele filme Casamento Grego? É aquilo. É daquele jeito. Não, aquilo é realmente uma família grega. Tá? A gente que é meio espanhol, a gente fica horrorizado. Assim. Mas eles funcionam... Por que eles funcionam daquele jeito? Porque os turcos negavam a eles o direito de cidadania. Eles não tinham acesso ao serviço público. Então, eles tinham que se organizar de escola a previdência. Entendi. Então, todos os negócios em famílias, todo mundo em família, a gente vai precisar reforçar os laços familiares. E nós vamos ver um fenômeno no Brasil que já está acontecendo, preste atenção. Famílias numerosas novamente. Preste atenção. Famílias de Mas não a questão dos filhos. 3 a 4 filhos, você vai ver que as pessoas instintivamente, já está acontecendo, especialmente nos seios de algumas comunidades ligadas mais à igreja, tal, etc. Está havendo um estímulo à natalidade. O pessoal está falando de Covid, bebês do Covid, não sei o quê. Teve gente que pegou o gosto, né? Fez o primeiro, o segundo no Covid, já está indo para o terceiro. Eu conheço um amigo que está indo para o quarto. Tem gente comprando van. E é engraçado. É uma reação, se você analisar, é uma reação... É estranho, a gente veio de famílias numerosas, né? Meus pais, família de 4 irmãos. Eu também. Tal, famílias na nossa região é normal ter família de 12 irmãos. Sim. No café. Né? Então, aí a gente está vendo eu acredito que... eu não estou acreditando que eu estou escutando isso de você. Uma das reações que nós vamos ver o retorno das famílias numerosas. E é uma forma que a Grécia também encontrou de se proteger da falta de acesso aos serviços públicos, notadamente previdência e assistência social, que a Turquia negava. Então, a gente talvez vê um outro fenômeno que essa geração agora, com até 30 anos, seja uma geração de pai de 3, e talvez a geração de 25, 22 seja uma geração de pai de 4.
Eu tô vendo, eu tô assim, eu tô pasma, tá? Com o que você tá falando, porque não que eu discorde, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu tenho várias amigas na faixa de 30 a 40 que optaram por não ter filhos. Elas não querem ter filhos e não vão ter filhos, já decidiram. Muito bem resolvidas, todas. Sim. E não são 4, 5, não, são várias. Agora, você está me trazendo essa informação, meu Deus. É uma reação quase instintiva. É quase instintiva. A gente vai observar. Eu já tenho observado no escritório, nos atendimentos, eu já tenho observado isso com colegas mais jovens. Realmente, eu tenho colegas de 40, 41, várias, casal sem filhos ou pessoa que simplesmente resolveu não se casar e tocar uma vida diferente, né, do que a gente, da nossa geração está acostumada. Mas eu peço para que as pessoas que estão ouvindo nossa conversa comecem a prestar atenção daqui a uns 5 anos sobre o que eu falei aqui. Não estou jogando nenhuma profecia, não, mas é uma reação natural. Você vai buscar amparo, você vai reforçar a saída do Estado nessa área de assistência e previdência, reforça os laços familiares. Olha... Tô assim, besta, porque como o Rafael estava falando da questão da área rural, nós temos conhecimento, isso é até meio fácil de entender, né? Que as pessoas, meus avós, por exemplo, que vieram do Japão, no primeiro momento vão para a área rural. E daí, quanto mais filhos tiverem para trabalhar, melhor, né? Então, minha mãe, ela é a 10ª filha de 12. O meu pai é o terceiro... Eu falei 12. Meu pai é o terceiro filho de 5 homens. Nós somos em 3, eu tenho 2 filhos... E as minhas primas que foram para o terceiro filho, assim, viraram, nossa, notícia, né? Quase saiu no Fantástico. Fulano vai terceiro filho. Meu Deus do céu, né? E agora, pessoal, deixa anotado aí que eu vou anotar também, que eu quero só ver, sabe? Como é que vai ficar. Faz sentido, né? Faz sentido. Faz todo sentido. Você vai... Opa, pera um pouquinho. Eu vou me cercar. Sim. E é legal porque eu acho que a gente vai ver famílias mais unidas também. Eu acho que essa interferência do Estado foi excessiva. Criou muito desequilíbrio na sociedade. Mas como tudo tem o ônus e o bônus, né? Quem sabe? Exato. Né? O bônus seja esse, né? Exato. Talvez o bônus seja esse. A gente mais responsável, a gente mais consciente. Mais unido, das né? escolhas, mais unidos em família. Família numerosa é legal também. Eu sou filho de... Eu tenho mais 2 irmãos. Eu gostava da bagunça. E eu optei por ter 2, né? Eu tenho um pouquinho de juízo. Mas se eu pudesse, se eu tivesse um pouquinho menos de juízo, de repente eu fazia mais 2. Como diria outro, se eu pudesse, né? Se o meu dinheiro desse. Se a conta chegasse lá. Mas é que eu falo assim, a gente vive num momento que a gente vai ver muitas transformações nesse sentido. Que eu estou no meio do caminho, né? A gente está no meio do caminho. A gente está pegando... Obrigado pela gente, tá? Que eu estou um pouco mais à frente. Não, mas a gente está ali naquele blocão ali dos... Entre os 35, 55, 60. É um blocão. Porque essa turma vem de um pensamento diferente. Para nós, por exemplo, celular não é uma coisa normal. Sim. Né? Internet não é coisa normal. Rede social... A gente tem uma certa aversão, só usa porque realmente precisa. Exatamente. E essa geração, esse blocão pensa meio unido. Assim. Agora, quem está vindo vai cair a ficha. É que não caiu a ficha ainda. Entendi. Talvez a ficha caia no momento em que os avós, que seguram muitas pontas, vierem a falecer. E aí essa aposentadoria, né? Os pais vão aposentar um pouco menos que os avós. Sim. E aí muda tudo. Sim. Aí a mentalidade vem e aí a coisa acontece por si. Tá certo. Nossa, Rafael, assim, é muita informação, né? Muito obrigada mesmo pelas suas dicas. Eu acredito que, né, todo mundo que está nos assistindo agora vai poder repensar um pouco, porque eu linkei esses 2 bate-papos, porque é bem interessante mesmo. A sobrevida vai aumentando, né? Enfim, são N fatores e o dinheiro, de alguma forma, ele nos proporciona, inclusive, né, saúde, né? Assistência... com plano de saúde, como é que eu vou pagar um plano de saúde se eu não tenho uma aposentadoria? Enfim, né? Exato. É um resumão de tudo, né, Rafael? Exato. Olha, Exato. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. O Rafael é um profissional incrível, trouxe dicas excelentes para a gente. Inscreva-se no nosso canal e sempre vai ter um bate-papo legal. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos vocês. Eu que agradeço. Até mais, Claudete. Até.